Aleluia, glória a Deus, engrandecido e exaltado seja o nome do Senhor nesta noite. Mais uma vez a serva do Senhor entrando aqui com muita alegria no coração para trazer a palavra segundo o coração de Deus ao coração dos meus irmãos. Eita glória, engrandecido e exaltado seja o nome do Senhor nesta noite. Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo no canal do Orador de Jesus, Deus é Fiel. Entre com alegria para receber a palavra e deixando o seu like, se inscrevendo, enviando esta palavra a outras pessoas. Seja um canal de bênção, vamos juntos no ID do Senhor, na mesma fé, na mesma concordância e sagrado coração de Deus. E nós estamos aqui agradando o coração de Deus, levando a palavra. Você que não é inscrito, se inscreva. Você que já se inscreveu no canal, você acreditou, você teve fé. Deus venha te visitar, que Deus venha te ouvir, que Deus venha fazer proezas e maravilhas no seu lar, na sua casa, na sua família, no seu ministério, na sua empresa, por onde você for, por onde você passar e no seu meio dos seus familiares. Porque quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, Ele salva-nos a nossa casa, porque nós vamos ficar orando por ela em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Já entrei, já apresentei sua vida nas orações aí, todas as vezes que eu coloco meu joelho no chão, já apresentei suas orações, suas petições, já convidei o Senhor como nosso convidado especial. Pai, Filho e Espírito Santo, sei que está aqui, já apresentei o canal, já me preparei aqui espiritualmente, então está tudo nas mãos do Senhor, tudo apresentado para Ele, e eu sei que Ele está no controle de tudo, eu sinto a presença dEle, Ele está aqui. Quando você receber esta palavra, você vai ver o mover do Espírito Santo. Quando você falar, eu sei, Senhor, é verdadeiro, eu creio, eu acredito que o Senhor vai mover na minha vida através desta palavra, em nome de Jesus. Se você amar alguém, convidar, se você conhece alguém, envie. Vamos no ID do Senhor, o Senhor vai preparar o seu galadão quando você mandar para alguém. Nós plantamos a semente e quem faz a obra é o Senhor. Ele quem vai restaurar, renovar. Amém? Glória a Deus, vamos orar ao Pai Nosso. Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós, seja o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livre-nos do mal, porque teu é o reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Toda honra e toda a glória dada ao meu Senhor, toda exaltação, todo louvor. Vamos aí para a palavra em nome do Senhor Jesus, preparar nossos corações. Não deixe ninguém tirar o seu foco não, em nome de Jesus. É muito importante quando a gente ouve a palavra e entende que às vezes tem um versículo e vai falar aos nossos corações. Glória a Deus. E hoje nós vamos para Eclesiastes, capítulo 6, versículo 9. E o refrão da palavra fala assim: as lições espirituais dos nossos olhos. As lições espirituais dos nossos olhos. É muito importante a gente aprender isso, né, meus irmãos? Porque nós temos que vigiar de dia e de noite. Para onde nós estamos enviando nossos olhos? Para onde que nós estamos olhando? Então isso é importante, por isso que o Senhor está nos trazendo esta palavra em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Nós vamos para o Eclesiastes, capítulo 6, versículo 9. O versículo 9 vai falar assim: melhor é a vista dos olhos do que o vaguear da cobiça. Também isso é vaidade e aflições de espírito. Olha aí, forte, né, meus irmãos? Glória a Deus, toda honra e toda a glória dada ao meu Senhor. Vamos para a palavra em nome do Senhor Jesus? Presta atenção que o Senhor quer falar conosco esta noite através dos nossos olhos. Aleluia, glória a Deus. Salomão nos fala do grande valor dos olhos, dizendo: melhor é a vista dos olhos do que o vaguear da cobiça. O olho é símbolo do conhecimento e da santidade, da santificação humana e nos ensina preciosíssimas lições. Nas Escrituras, o olho mudando tanto pode contemplar coisas belas e maravilhosas, como pode apreciar coisas
que devam a cobiça e ser atraído por elas. A Bíblia está repleta de exemplo de pessoas como Eva, a mulher de Ló, a Sansão e tantas outras pessoas que fracassaram devido à cobiça dos olhos. Aí o fato de devemos tomar cuidado e ter atenção com os nossos olhos. Forte, né? Meus irmãos, entendeu em nome do Senhor Jesus? Vou ler mais uma vez. Glória a Deus, para ficar bem concluído. Glória a Deus. Salomão nos fala do grande valor dos olhos, dizendo: melhor é a vista dos olhos do que vaguear da cobiça. Os olhos é símbolo do conhecimento e da santificação humana e nos ensina preciosas lições. Nas Escrituras, o olho humano tanto pode contemplar coisas belas e maravilhosas, como pode apreciar coisas que vagam a cobiça e ser atraído por elas. A Bíblia está repleta de exemplo de pessoas como Eva, a mulher de Ló, Sansão e tantas outras pessoas que fracassaram devido à cobiça dos olhos. Daí o fato de devemos tomar cuidado e ter atenção com os nossos olhos. Olha, forte, né, meus irmãos? Glória a Deus. Em Provérbios capítulo 20, versículo 12, o sábio Salomão afirma que foi o Senhor quem fez ouvidos para ouvir e o olho para ver. E em Provérbios capítulo 27, versículo 20, ele também diz que os olhos do homem nunca se satisfazem de ver. Em Jó capítulo 31, versículo 1, conhecendo o perigo da concupiscência dos olhos, o patriarca Jó diz: fiz concerto com meus olhos, como pus os fecharia, como ficharia, como pois os fecharia uma virgem. Repetindo, meus irmãos, para entender bem bonitinho, glória a Deus. Em Jó capítulo 31, versículo 1, conhecendo o perigo da concupiscência dos olhos, o patriarca Jó disse: fiz concerto com meus olhos, como pois os fecharia numa virgem. Em Jó capítulo 42, versículo 5, após a sua extraordinária experiência com Deus, o patriarca Jó se expressou dizendo: com ouvido dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos, Em Salmos 13, versículo 3, Davi implora ao Senhor: atenta para mim, ouvir-me, ó Senhor meu Deus. Alumia os meus olhos para
que eu não adormeça na morte. Glória a Deus, aleluia, meus irmãos. Forte, né? A palavra. Aleluia. Temos que vigiar os olhos também para onde nós olhamos, em nome de Jesus. Em Salmo 19, versículo 8, lemos que os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro, alumia os olhos. Glória a Deus. Em Salmos 25, versículo 15, Davi disse: os meus olhos estão continuamente no Senhor, pois ele tirará os meus pés da rede. E no Salmo 101, versículo 3, por já ter sido vítima dos seus próprios olhos, Davi aprendeu a lição e disse: não poderei coisas más diante dos meus olhos. Aborreço as ações daqueles que se desviam. Nada se me pegará. Repetindo, Salmo 101, versículo 3, por já ter sido vítima dos seus próprios olhos, Davi aprendeu a lição e disse: não poderei coisas má, não poderei coisas má diante dos meus olhos. Aborreço as nações daqueles que, aborreço as ações daqueles que se desviam, nada se me pegará. Glória a Deus, aleluia. Davi ficou vigilante, em nome de Jesus. Em Salmo 146, versículo 8, lemos: o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos. No Evangelho de Mateus, no de Marco, no de Lucas e no de João, nos vamos levar muitos relatos sobre pessoas cegas, cujos olhos o Senhor abriu, e elas passaram a enxergar perfeitamente. Mateus capítulo 9, versículo 27, versículo 31, Marcos capítulo 10, versículo 46 e versículo 52. Em Mateus capítulo 6, versículo 22, versículo 23, Jesus afirmou, glória a Deus, que os nossos olhos não podem ser motivo de tropeço e escândalo para a nossa vida. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 18, Jesus aconselhou os crentes de Laodiceia a comprar dele o colírio santo para ungirem os seus olhos, a fim de que pudesse ver, porque estavam cegos espiritualmente. Forte, né, meus irmãos? Olha aí, o Senhor recomendou os servos de Laodiceia a comprar colírio do Senhor para enxergar de novo, que eles estavam cegos, mortos espiritualmente, na igreja. Olha aqui, meus irmãos, vou ler mais uma vez para meus irmãos entenderem. Em Mateus capítulo 18, versículo 9, Jesus afirmou, foi Jesus que falou da boca dele, que os nossos olhos não podem ser motivos de tropeço e escândalo para as nossas vidas. Em Apocalipse capítulo 13, versículo 18, Jesus aconselhou os crentes de Laodiceia a comprar dele colírio santo para ungirem os seus olhos, a fim de que pudessem ver,
porque estavam cegos espiritualmente. Não conseguiam ver. Glória a Deus, aleluia, forte, né? Olha aí nossos olhos. Nós temos que vigiar sobre os nossos olhos também, em nome de Jesus. O Senhor está trazendo esta palavra para esta noite, para que nós venhamos meditar nela de dia e de noite. Glória a Deus. Conclusão da palavra. Em Hebreus capítulo 12, versículo 2, o escritor sagrado nos aconselha a olhar para Jesus, autor e consumidor da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Portanto, os nossos olhos devem estar focados, fixados em Cristo Jesus, somos nosso Senhor. Glória a Deus, aleluia! Nossos olhos têm que estar fixados nele, porque se nós olhar só para Jesus, não tem como dar errado, nós não vamos sair da presença do Senhor, nós não vamos sair dos atos do Senhor, e nós vamos fazer as coisas certinhas, porque aqui Ele é o nosso direcionador. Glória a Deus, aleluia! Não podemos tirar o foco dele. Às vezes as pessoas saem da igreja porque olham para o homem, mas quando você olhar para Jesus, você nunca vai se afastar dele. Em nome do Senhor Jesus, glória a Deus! Vamos ler a conclusão mais uma vez, para ficar bem concluído e bem explicadinho, amém? Em Hebreus capítulo 12, versículo 2, o escritor sagrado nos aconselha a olhar para Jesus, autor e consumidor da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Portanto, os nossos olhos devem estar focados, fixados em Cristo Jesus, nosso Senhor. Até aqui. Glória a Deus, aleluia. Toda honra e toda glória dada para Ele, toda exaltação, todo louvor. Se nós continuar na palavra, estamos no caminho certo. E tendo a certeza de não errar, não falhar, não pecar e não sair da presença do Senhor. Glória a Deus, aleluia! E eu faço um convite aos meus irmãos nesta noite, aqui em cima da palavra. Jesus te faz um convite. Você quer receber Jesus como seu único, suficiente Salvador? Só Ele limpa os olhos. Só Ele. Se você quiser, você vai ali no cantinho e você fala: Senhor, eu reconheço o meu Senhor como meu único, suficiente Salvador. Perdoa os meus pecados, escreve meu nome no livro da vida. Eu entendi a palavra. Eu quero que o Senhor me cure, me liberte. Eis-me aqui, Senhor. E o Senhor vai tirar esse fardo pesado e vai te abraçar. Não só você, mas a sua parentela, em nome de Jesus. E deixa Ele guiar os seus caminhos. E ande na palavra. Não tem como dar errado. É lindo e maravilhoso. Você vai falar assim. É tão maravilhoso que você vai falar assim: mas antes eu tivesse vindo antes. É uma garantia, uma certeza, é uma força que nós temos de prosseguir. E fazer o bem. E não olhar quem. Glória a Deus, aleluia. E a palavra, o convite é para você também. Que saiu da presença do Senhor. Volta, filho, volta, ovelha. Volta para minha casa, para meus atos. Vem me adorar, vem me glorificar, vem me exaltar. Volta para mim, estou de braços abertos. Eu quero fazer maravilhas e proezas na sua vida, na vida da sua família, de salvação, cura e libertação. E as outras coisas Ele acrescenta. Ele acrescenta porque Ele te conhece. Antes que você abra sua boca, Ele já conhece o que você vai pedir, vai falar e o que você necessita. Glória a Deus, aleluia. Amém? Vamos orar ao Pai Nosso para terminar em nome do Senhor Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós, seja o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje.
perdoa a nossa dívida, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém, amém e amém. Não se esqueça de levantar às madrugadas e ter um particular com Deus. Busca o rosto dele às madrugadas. Ele vem te encontrar. Ele vem te encontrar. Ele é o Deus das madrugadas. Glória a Deus. Deus abençoe e fica na paz do Senhor Jesus.